Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente falar do tema, já gostaria que você desse seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é: o que vinha a ser, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? A Bíblia não dá muito detalhes sobre isso, ela não fala sobre isso. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui para vocês. Antes da gente falar, eu gostaria de citar o texto para vocês que está em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Lá está falando do espinho da carne do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler para vocês, para que vocês pudessem entender melhor. A Bíblia diz assim: e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então esse versículo, esse texto, ele é muito forte, ele fala muito com a gente, ele fala muito conosco. Então o apóstolo Paulo, ele se sentia incomodado com esse espinho na carne. E há algumas conjecturas, há alguns pensamentos e algumas deduções. Algumas pessoas falam: mas ele tinha uma deficiência na visão. Ele tinha enxaqueca, ele tinha muita dor de cabeça, ele tinha uma deficiência. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá esses detalhes. A Bíblia não fala desses problemas que ele tinha, mas era um problema físico. O texto ele diz sobre isso, mas ele não dá detalhes do que era. Ele fala mais ou menos o que é, mas ele não dá todos esses detalhes, como alguns palestrantes, como algumas pessoas que têm oportunidade de pregar, de falar do Evangelho, e às vezes afirma algo que a Bíblia não diz. A Bíblia não está falando de maneira nenhuma que ele tinha uma deficiência na visão. A Bíblia não fala de maneira nenhuma que ele era coxo, que ele era manco, que ele tinha essas deficiências, como eu já ouvi algumas pregações, como eu já ouvi algumas pessoas comentarem sobre isso. Mas isso são conjecturas, são pressupostos, são pensamentos que muitas vezes nós colocamos. Mas nós não podemos afirmar porque a Bíblia não diz. A Bíblia não fala especificamente qual era o problema, qual era o defeito, e qual era a dificuldade que o apóstolo Paulo tinha. Não, a Bíblia não fala sobre isso. É interessante ressaltar toda vez que quando estudamos a palavra ou falamos a palavra de uma maneira para muitas pessoas, ou usamos a mídia para isso, temos que ter um zelo, um certo cuidado do que nós iremos falar. Por mais que seja uma conjectura, mas é sempre bom falar que há algo meu. Eu penso dessa forma. Eu penso que ele tinha uma deficiência na visão. Eu penso que ele tinha uma certa deficiência na visão. Mas isso é uma conjectura minha, a conjectura do Jackson. É o Jackson que está falando, não é a Bíblia que está falando. É isso interessante afirmar. O Jackson sou eu, é a pessoa, não é a Bíblia que está falando. São conjecturas, são pensamentos que nós colocamos ou já falamos, e falamos assim: mas a Bíblia diz assim. Não, a Bíblia não diz assim, ela não dá esses detalhes. Mas enfim, a Bíblia diz que ele tinha uma certa deficiência. Ele tinha uma deficiência, ele tinha um espinho na carne. E aquilo atrapalhava, aquilo ele trazia, não sei, a Bíblia não diz, talvez trazia dores, a Bíblia também não fala sobre isso, mas de alguma forma ele pediu para Deus, 3 vezes. Ele falou: tira, Senhor, esse espinho da carne, tira esse problema que eu estou passando. Mas em um momento Deus ele retirou, e Deus ele responde para ele dá uma resposta. Ele falou: a minha graça te basta. O que significa graça? Favor é merecido, nós não merecemos, mas a graça de Deus ela é permanente em nossas vidas. E ele fala assim: a minha graça te basta. Então é só isso. Você vai continuar com o espinho na carne, mas a minha graça, a minha presença, ela te basta. E o texto é bem claro que ele diz assim, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E foi colocado esse espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se
ensoberbece, para que ele não, para que a soberba, para que o intelecto, para que aquilo que ele conhecia sobre as Escrituras, para aquilo que Deus, o próprio Deus usava ele, para que, né, ele não se tornasse uma pessoa diferente, mas para que ele se tornasse sempre cristão, sempre fazendo a diferença. Cristão vem de pequeno Cristo, aquele que imita a Jesus. Foi um homem muito usado por Deus, né? Tem seus defeitos como nós, seres humanos, era um homem que tinha suas falhas, que não era perfeito, ser humano falho, limitado, mas mesmo assim Deus usou o apóstolo Paulo, né? Na sua língua, na sua cultura, mas mesmo assim Deus o pôs um espinho na carne, né? Para que ele não viesse se vangloriar. E é interessante que, se você voltar um pouco o texto, né, ele fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, tal. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse texto aqui já serve também para outros vídeos, né? Ele não fala dele, o apóstolo Paulo, não fala, tinha um homem que há 14 anos, tal, foi arrebatado ao terceiro céu, mas era ele mesmo, era o próprio apóstolo Paulo. Mas tem coisas que acontecem em nossas vidas que Deus às vezes permite para que não venhamos nos vangloriar, porque o poder não está em nós. O poder está em Cristo, está em Jesus. O poder está em Deus, não em nós. Nós somos simplesmente instrumentos usados pelas mãos do Senhor. Então o que eu aprendo aqui? Que a Bíblia não diz qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Fala que ele tinha uma dificuldade, né? Ele não dá detalhes. Eu posso até conjecturar sobre algumas coisas, né, que poderia ser, mas eu não posso afirmar o que seria de fato, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas o que eu quero trazer para os nossos dias, que nós também temos as nossas dificuldades, nós temos o nosso espinho, às vezes, na carne, mas que a graça, que o amor, que as misericórdias de Deus, ela sempre possa estar presente em nossas vidas. Então, esses detalhes aqui que eu queria trazer um pouco para você e falar um pouco sobre esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, são essas dicas que eu trago para vocês e que elas possam servir de lição para os nossos dias de hoje.